Eu converso hoje com a diretora de teatro, Carla Candiotto. Tudo bem, Carla? Tudo. Obrigada por esse espaço, viu? É super importante para a gente, para as pessoas saberem que a gente existe, né? Sim. A gente trabalha tanto, ninguém sabe que a gente existe. Eu que agradeço sua presença aqui no programa Direto ao Ponto e vamos, então, divulgar a arte do teatro, né? A Carla, ela está dirigindo a Companhia de Teatro de Jundiaí. Para quem não sabe, essa companhia ela é financiada, né, pela prefeitura. É um trabalho que já existe há alguns anos e é muito legal porque a cada ano estreiam novas peças. Eu vou explicar só, porque as pessoas mais ou menos confundem. É uma companhia estável. O que é uma companhia estável? A prefeitura patrocina essa companhia para, durante um ano, apresentarem projetos para a gente fazer nas escolas. Legal. Entendeu? Então, a gente agora está ensaiando um projeto. Já no começo do ano houve um outro projeto, um espetáculo infantil. O que eu digo de projeto é espetáculos infantis, para apresentar nas escolas. Nas escolas. Então, e assim, para completar aí, para o pessoal entender, para o público entender, tem a companhia de teatro, né? Tem a companhia de dança, né? E também tem a Orquestra Municipal de Jundiaí. São 3 grupos, cada um numa área artística, são chamados os corpos artísticos, né? E cada um dirigido por um profissional da área. Bem, mas vamos falar aqui da companhia de teatro. Eles estavam ensaiando aqui, a gente está aqui na Sala dos Relógios, essa linda sala, que é aqui no Complexo FEPASA, onde eles estavam ensaiando a peça Robin Hood, que deve estrear agora, vai estrear em breve nas escolas e vai estrear em agosto no Politeama. Então, eu queria falar sobre essa adaptação. O Robin Hood é uma lenda já muito clássica, né? E ela data mais ou menos, eu fui dar uma pesquisadinha, do século XIII. Então, é super antiga, já teve inúmeras adaptações para teatro, inúmeras adaptações para cinema. Eu queria que você falasse um pouquinho da adaptação que vocês estão fazendo. O Robin Hood é um anti-herói, né? É um herói não herói, porque ele rouba dos ricos para dar para os pobres. Isso é o que todo mundo conhece, né? E eu acho que um tema bacana da gente abordar agora é justiça, né? E é um tema que é difícil, que você não mede, que você não sabe, porque você rouba dos ricos para dar para os pobres, você continua roubando. Então, esse assunto vai permear no nosso espetáculo, ele vai levar o espetáculo, e a forma como a gente vai apresentar o espetáculo, que é apresentar para as crianças, é muito física, é muito cômica, é muito lúdica, é uma diversão. Eu percebi aqui, a gente acompanhou alguns minutos do ensaio, tem bastante música, né? Tem música, os atores cantam, os atores dançam, os atores se movimentam. As canções quem criou? As canções, a gente. O grupo mesmo, a companhia mesmo, todo mundo aqui, esses atores, eles têm muita facilidade em criar as letras. Porque assim, você estuda, quando você adapta um clássico, todo mundo já conhece a história. Então você tem que primeiro estudar muito a história e contá-la como ela foi apresentada nos livros. Depois você vai colocando a sua linguagem, você coloca o humor, você decide se você vai colocar as canções, música ou não, o que vai ter e o que não vai ter. Como esse grupo tem uma característica forte, eles gostam de cantar musical, eu falei, não, então vamos usar. Então fui permeando com canções. Inclusive a gente tem uma cena aí agora do ensaio, que todos cantam juntos, mas tem um solinho como ela se chama? Paloma Rodrigues, que é a rainha, que é a malvada, que aumenta impostos, e tem os cachorros. Deixem que eu mesma faço, fiquem bem tranquilos, cuidem só do seu trabalho, o resto eu decido. E que voz linda que ela tem. Tem. Todos têm também, todos. A Paloma também. Eu contei, são 8 atores, né? 8 atores, eu conheço alguns, um que é meu amigo é o Celso. O Celso, inclusive, é músico mesmo, né? Ele toca muito bem cavaquinho. Ele ajuda muito nas criações.
assim, a melhor forma de você dirigir é você tirar as coisas boas que o grupo te dá. Se o grupo fosse sei lá, se eles gostassem de dançar rap, eu adaptaria o Robin Hood sempre, sabe? São coisas assim. Então você vai percebendo o que eles vão te dando. Claro, é uma inteligência do diretor aproveitar o que aqueles atores têm de melhor, né? Tá certo. Como a gente falou, Robin Hood é uma lenda muito antiga, mas as histórias que são boas, elas permanecem eternas, né? Que é o caso de Robin Hood. Tem um tópico da peça, né, que da história que ela aborda, que é muito atual, que é o tema dos impostos. Parece que esse tema acompanha a humanidade desde sempre, né? É o governo querendo aumentar os impostos e o povo querendo que o governo diminua, aquela eterna luta. E isso está bem explícito na peça, né? A história, o que leva a história não é só o herói, todo bonitão, lá, o arqueiro e os amigos. O que leva a história é uma injustiça social, né? Então, a gente coloca na história de uma forma que a criança possa discernir. Ela olha e fala, isso não é justo. Um rei cobrando impostos mais altos só porque... Para gastar com seu próprio luxo, né, enquanto a população está vivendo na extrema pobreza, passando fome. Exatamente. Então, a gente coloca no espetáculo, porque é um espetáculo para criança. Então, a forma que eu coloco as cenas é para a criança pensar. A função do teatro infantil, para mim, uma delas, fora você fazer um bom passeio, um bom divertimento, é você aumentar a autoestima, você fazer a autoestima da criança crescer. Você faz com que a criança fale, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, eu acho que isso deveria ser assim. Fortalecer o senso crítico também, né? E eu acho interessante que a figura do Robin Hood é uma maneira um pouco mais inocente, apropriada para a criança, de falar sobre a distribuição de renda, né? Que é equalizar, né, a riqueza que existe, que isso seja melhor distribuído, né? E esse herói, ele tem um pai muito justo que morre por desgosto, porque a coroa, o rei, levou tudo que ele tinha e deixou eles na pobreza. Então, e esse pai era muito justo. Então, o Robin Hood tem, por família, por criação, um senso de justiça que ele aprendeu com a família. Então, ele tem uns momentos na peça que ele fala, como o meu pai dizia, eu lembro que meu pai... Aí tem hora que a floresta vira um sonho dele. E isso remete à questão dos valores, né, que são passados de geração para geração. Bem, para vocês que estão assistindo a gente, ficaram curiosos, eu estou aqui com as datas. Então, nós vamos ter espetáculos, né, 3 apresentações. Vai ser dia 25 de agosto, dia 29 de setembro e dia 17 de novembro. Sempre às 16 horas, sempre no Politeama e sempre de graça, gratuito. É só chegar um pouquinho antes para retirar os ingressos. Essas sessões são chamadas sessões matinê do Poli, né, do Politeama. O Wagner Nakarato, que é o diretor do Politeama, criou toda essa função. Assim, na realidade, esse projeto todo, quando ele que me convidou para vir fazer, esse projeto todo é um projeto muito legal, porque une a prefeitura, une atores, une bailarinos, a orquestra. A gente vai conversar mais sobre isso depois, mas assim, é um projeto que ele convidando, ele está sendo idealizado, ele tem uma... O que eu gostaria que aqui fosse um centro de pesquisas, um centro de treinamento para esses atores que entram e servem a população, servem as crianças. E aprendem também com isso. Né? Sim, super completo. Uma curiosidade minha é que o Robin Hood já teve muitas adaptações para o cinema. Eu particularmente gosto muito de uma que é de 91, que eu era criança, eu tinha 10 anos, e o papel do Robin Hood fica com o Kevin Costner. Só que, mais do que o Kevin Costner, quem me marcou muito foi o Morgan Freeman como o Azim, que é um personagem que eles criaram para esse filme, que se torna o melhor amigo dele, que é o Mouro.
E foi a primeira vez na minha vida que eu vi o Morgan Freeman e eu fiquei apaixonada. E depois ele se confirmou como um dos grandes atores aí, né, do mundo mesmo, né? Eu queria saber se você tem alguma preferência das adaptações cinematográficas que foram feitas. Para eu adaptar dos clássicos porque não deixa de ser uma adaptação desse diretor para o cinema. Então, para eu adaptar para o teatro, eu respeito muito os livros, o autor Então, eu vou muito na biblioteca, eu vou muito nos livros e, obviamente, assisto todos os filmes, acho legal esse diretor fez isso desse jeito, o Robin Hood é mais isso, o Robin Hood é mais aquilo, a Marion é toda modernona, esse último, que a Marion é toda... né? E a minha fonte são os livros. O que eu gosto mesmo é você pegar uma boa tradução, uma boa adaptação, né? Um bom autor, e você decupa, você faz um roteiro de ação de todas as... Eu faço o livro inteiro quando eu estou aqui. Depois que eu vou colocar a minha linguagem, a linguagem do grupo. Se canta, se não canta, se mexe bem, se não mexe bem, se faz isso, se faz aquilo. Então, há muitos anos eu adapto, né? Eu tenho uma companhia de teatro que chama Le Plat du Jour, que adapta contos da literatura infantil. É até legal a gente entrar agora nesse assunto, que a gente falou da Companhia de Teatro de Jundiaí, e agora eu quero falar da trajetória, né, de Carla Candiotto. Então, eu já tinha muito ouvido falar sobre o seu trabalho, muitos elogios. Para quem não sabe, ela morou muitos anos fora, mas ela é jundiaiense, né? Tá, eu estudei no Instituto. Estudou no Instituto. E então eu entrei também no site dela, que é muito legal, super organizado, para dar uma olhada nessa trajetória, uma trajetória sólida, consistente, com muitos trabalhos de alta qualidade. E eu vi, e me chamou a atenção isso, que você tem isso bem forte na sua história, né? Essas adaptações de clássico. Então você já fez teatro sobre a história do Peter Pan, sobre o Aladim, sobre os Três Porquinhos. Então você desenvolveu uma expertise, né, em adaptar clássicos. Foi acontecendo isso. Eu venho de uma escola na França, que é o do Philippe Goulier, estudei com vários professores e mestres do teatro físico. Então, eles abordavam também muito comédia e muito o palhaço. Então, se você tem um clássico, uma história que todo mundo conhece, e você transforma ela você conta ela de um jeito irreverente, cômico, mas ela continua sendo a história, as pessoas seguem a história porque conhecem e elas dão risada. Então, eu sempre ia... Eu fui por essa veia cômica, pela figura do palhaço. E eu tenho uma companhia, essa companhia de teatro que eu tenho, que chama Le Plat du Jour, que a gente adapta muitos contos da literatura infantil. A literatura infantil trabalha com muitos sentimentos importantes, assim, para a criança olhar e falar assim, olha, minha madrasta é chata, olha os Três Porquinhos, eu tenho que construir a minha casinha, olha, eu acho esse mais isso, olha, a Rapunzel, o João e Maria, o Cinderela. É uma fonte muito rica de reflexão. São os clássicos, não à toa se chamam clássicos. Eu bebo de uma fonte muito fértil, muito rica, assim, não é problemas, em questões da criança, questões humanas entre mãe e filho, pai e filho, madrasta e filho, amigos. E aí voltando para o Robin. O Robin é uma dessas outras questões. Como é que a criança vê, o que ela pode enxergar, e traz bem roubando de um e dando para outro. O que é que ela tira disso, entendeu? E inclusive nas peças Aladim e La Chambre Enchantée, o Corcunda de Notre Dame e Cândido de Voltaire, com essas peças você fez turnês, né, internacionais. Então, em turnês pela Inglaterra, pela Escócia e, no caso de Aladim, também pela França e pela China. Então, eu fiquei curiosa para saber um pouquinho dessas turnês, como foram. Vocês se apresentam em português mesmo? E daí, não? Me conta. Não. Essa companhia que eu trabalhei por muitos anos chama Théâtre Sans Frontières, que é Teatro Sem Fronteira, que faz peças em francês para público em inglês, enfim.
A gente trabalha com a língua que a criança está estudando estuda na escola e com o que ela entende quando a gente fala no espetáculo. Então, a turnê que a gente fez na China foi a legenda era em mandarim, mas o texto era em francês. É muito divertido, porque assim, é muito diferente, né? É muito diferente. Os teatros são maiores, tem muito mais gente assistindo. E quando eles gostam, eles balançam uma coisinha de neon, assim, que você fica no palco, você faz assim, você fala, o que está acontecendo? É porque eles estão gostando. Isso foi um momento lá, não sei se é isso sempre, óbvio, né? Mas é muito rico, né? Nessa apresentação na China, você estava como atriz? Sim, eu trabalhei como atriz. Falando francês. Falando francês, Eu morei muito tempo, eu morei 6 anos na Inglaterra, eu morei 4 anos em Paris, eu vivi por muito tempo ali, trabalhei com essa companhia de teatro, chama Teatro Sans Frontières, que é uma companhia que mistura línguas, é gente do mundo todo. Então, você ensaiava com um alemão, um japonês, e aí conversava... A base dessa companhia é onde? Em Newcastle, na Inglaterra. Ela é baseada na Inglaterra, mas as peças são faladas em francês. Viaja o mundo todo. As peças são faladas em francês para público que quer aprender o francês. A peça é falada em inglês, a peça é falada em espanhol. Ela vai por tudo, assim. Se chama Teatro Sem Fronteira, né? O nome é bem explicativo, né? Usa muito o corpo, usa muito essa linguagem que eu trouxe, que eu trago, que vocês vão ver com o Robin Hood, que é uma linguagem física que você entende não só com o texto, mas você entende com o corpo. Porque corpo e música é linguagem universal, né? Eu fui da dança, né? Eu fui do balé 10 anos, então eu valorizo toda esticadinha, total. E agora ainda sou praticante de yoga, então não tem como. Esticou mais ainda. Bem, falar aqui um pouquinho, eu sei que você lançou um livro, né? O livro dos 3 porquinhos. Inclusive em parceria com uma outra autora, que é minha xará, né? Alexandra Golick. E é a minha sócia na companhia Le Plat du Jour. E a gente escreveu o texto. Aí a Panda Books falou, vocês não querem fazer um livro disso? A gente falou, queremos. Mas é tanta coisa que a gente fala, tá bom, queremos. De repente o livro ficou pronto. Foi muito legal você ler o seu texto, que é um texto muito ágil, né? Parado ali no livro. A minha cabeça fazia assim quando eu lia. Porque eu falava assim, nossa, então tem essa cena. Tadada. E agora o meu sonho de consumo é conseguir transformar todas as minhas peças, em livros. Que é muito legal. Ou livros, ou livro digital. Esse livro dos 3 porquinhos foi lançado quando? Faz tempo, não sei de data. Mas já faz alguns anos. Nós estamos em 2019. Vamos dizer 2015, 16. Porque o 3 porquinhos a gente fez quando eu estava grávida. E meu filho tem 14, 15 anos. Então, a gente criou... o livro... Não, até sair o livro demorou pra caramba. Demorou bastante, porque livro é outro parto, né? E aí tem ilustrações. Tem. E eu não sei o nome da ilustradora. A gente pesquisa e põe em GC depois. Tá. Falamos aqui, então, um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu vou voltar para a Companhia de Teatro de Jundiaí. Vocês, além de estrear o Robin Hood, né, que vai ser em agosto no Politeama, e também antes disso nas escolas da cidade, vocês, no fim do ano, vão apresentar um outro espetáculo, né? Eu sei que a sua produtora me contou. Um outro espetáculo que aí sim vai unir a Companhia de Teatro, vai unir a Orquestra Municipal de Jundiaí e também a Companhia Jovem de Dança, né? Então vão ser os 3 corpos artísticos, vai ser isso? E o coral. Vai unir tudo. Vai. Então, quando eu recebi o convite do Wagner, foi para fazer a direção desse ano, vamos dizer. Então, cada diretor, o Alex Soares é da dança, a Cláudia Feres é a maestrina da orquestra, a Vasti é do coral e eu do teatro. Aí eu vou pegar tudo isso e vou fazer um espetáculo. E você já sabe qual vai ser a peça? Eu estou querendo, eu vou falar, porque tudo bem, spoiler, mas não tem problema. Estou querendo fazer Romeu e Julieta. Auto-spoiler, ela mesma fala.
Acho que eu vou fazer Romeu e Julieta. Eu acho que tem uma colônia italiana aqui em Jundiaí, que eu e você também, eu estou olhando aqui, não tem, né? Eu estou vendo que tem uma colônia... Fortíssima! Que eu acho que Verona, sabe? Verona, coisa linda. Né? Acho que a colônia merece ver um pouco da Itália, assim, uma saudadinha. Um clássico mais apaixonante que esse? Então, esse Shakespeare é demais. Até quando eu era criança, né? Ainda era criança e soube pela primeira vez dessa história, eu achei essa história tão linda, mas tão linda que eu pensei comigo mesma. Eu falei, para que escrever outra história se a história mais bonita do mundo já está escrita? Olha o meu pensamento. Não. O que seria do amarelo se não fosse o vermelho? O que seria do vermelho se não fosse... Que eu fiquei muito impactada. Romeu e Julieta, como é uma história super conhecida, eu acho que atrai todo tipo de público. Quem gosta de teatro, quem não gosta, e quem fala, mas todo mundo vai saber quem é Romeu e Julieta. E a forma que a gente vai contar também, sempre vai ter esse jeito físico, rápido. Eu senti isso dos 15 minutos que eu acompanhei de ensaio, uma velocidade, um dinamismo que você imprime, muito legal. Acho que deve ser uma marca sua. É mesmo, porque eu não deixo a criança pegar o controle e mudar o canal. De jeito nenhum. Essa é a tática. Quer um conselho de teatro infantil? Não deixa ninguém mudar o controle. Ótimo conselho. Bem, queria agradecer nosso bate-papo, foi uma delícia. E então a gente veio aqui divulgar o Robin Hood. No fim do ano vamos fazer outra conversa para a gente falar desse futuro projeto aí que pode ser o Romeu e Julieta. Combinadíssimo. Eu espero vocês, Robin Hood, Teatro Politeama. Eu acho que vai chamar Robin Hood e Marian, porque as mulheres estão ali, viu? Dá espaço para as mulheres. Não tem essa não, porque ele não era muita coisa sem ela, viu? Vamos combinar. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Quem é você? Eu sou o Robert, mas pode me chamar de Robin Hood. É preciso ter cuidado pra não queira o relógio ser malvado e o ladrão não ser culpado. Um homem frio